Vamos iniciar nossa aula hoje do quarto ano com a correção da atividade que a Pro mandou para casa na aula passada. Então, todos os alunos aí do quarto ano vão pegar o livro, vão abrir na página 291 para a gente iniciar a correção dessa atividade. O primeiro da página diz assim: complete a frase com as palavras do quadro abaixo. Então, vocês têm um quadro com as palavras especiarias, Europa, Índia, Oriente, português, produtos e século. Então, a Pro vai ler a frase como ela deveria ficar, com a palavra correta para completar essa frase. Então, ficaria assim: no período do século XV, a Europa tinha um enorme interesse em produtos que vinham do Oriente, de uma região conhecida como Índia. As especiarias eram produtos desejados pelos portugueses. Então, essa é a sequência para a gente completar com as palavras do quadro as frases que estão aí. Lembrando que aí a gente tem duas palavras que são substantivos próprios, que é a palavra Europa e Índia. Lembrando que a gente tem que escrever com letra maiúscula. O 2 diz: escreva no caça-palavras 5 nome de especiarias. Então, aí, nesse caça-palavras, vocês podem encontrar o nome gengibre, canela, cravo, açafrão e noz de cola. Vamos para o terceiro. Como as especiarias eram usadas? Eram usadas como tempero na produção de remédios, de corante para a conservação de alimento. Quarto, antes das grandes navegações para as Índias, os europeus tinham duas opções. Qual era? Cruzar a Europa por terra ou navegar pelo mar Mediterrâneo. Quinto, o que foram as grandes navegações? Pinte o quadro referente à resposta correta. Então, a gente vai pintar aí o segundo quadro que diz: o período de intensa movimentação marítima e de aprimoramento dos instrumentos de viagem no mar. Então, isso aí resume o que foi as grandes navegações. Então, dos quadradinhos a gente vai pintar o segundo. No sexto, observe novamente o mapa da navegação portuguesa e espanhola do século XV e assinale a alternativa correta. A gente vai assinalar o segundo quadrinho que diz: a viagem de Bartolomeu Dias, em 1488, atingiu o sul do continente africano. Tirem a página, a gente vai para a página 292, concluir a nossa correção. Depois a gente vai assinalar também o primeiro quadrinho aí nessa página que diz: o último ponto do continente africano passou a ser conhecido como Cabo da Boa Esperança. Vamos assinalar também aí o quarto quadrinho que fala: Vasco da Gama atingiu as Índias em 1498 após contornar o continente africano. E o último quadrinho a gente também vai assinalar que tem: Pedro Álvares Cabral e sua esquadra se dirigiram às Índias após pararem no Brasil em 1500. Vamos para o sétimo e último. O que foi o Tratado de Tordesilhas? Foi um tratado que estabeleceu uma linha imaginária que dividia as terras já descobertas e por descobrirem entre portugueses e espanhóis. Então, a Pro pede que vocês voltem lá no início, façam a autocorreção, para que quando a gente voltar nas nossas aulas presenciais, a gente possa validar as presenças nas aulas virtuais através da verificação da correção da atividade. Feito esse processo aí, todos os alunos aí do quarto ano vão pegar o livro de português e vai abrir na página 48. Então, na página 48, a gente vai encontrar aí um conteúdo chamado substantivo. É o nosso conteúdo de hoje. Então, aí vocês vão encontrar esse nome aqui, ó. Substantivos. Então, substantivo é uma classe gramatical extremamente extensa no conteúdo de português.
Por ser tão extensa, ela vai ser dividida em grupos e a gente vai descobrir o que é cada grupo e por que aquela palavra se enquadra em determinado tipo de grupo. Então, primeiro vamos descobrir aí qual a denominação no livro de vocês do que é substantivo. Então, o livro diz assim, substantivos são palavras que nomeiam seres, reais ou imaginários, animados ou inanimados, sentimentos e ideias. Então, tudo que tem nome, que é um ser real ou imaginário, que ele é um ser animado ou inanimado, sentimentos e ideias, a gente recebe o nome de substantivo. Então, vamos aqui nomear de acordo com a especificação que ele disse aí. Ele disse seres reais. A gente pode escrever aqui como seres reais a palavra homem. Imaginário, como seres imaginários, a palavra fada. Depois ele disse aí, como seres animados, a gente pode colocar aí gato. Como seres inanimados, quer dizer, não tem vida, a gente pode escrever aí a palavra cadeira. Depois ele falou sentimentos, a gente pode escrever aí a palavra amor. E depois ideias, né? A gente pode ter, colocar ideias aí também como substantivo. Então vamos aí. Descobrimos o que são substantivos, né? São palavras que nomeiam seres reais, imaginários, animados, inanimados, sentimentos e ideias. Agora, a Pro falou para vocês que por ser uma classe gramatical tão extensa, a gente precisa dividir isso em grupo e aí a gente vai descobrir porque certas palavras faz parte daquele grupo do substantivo. Então vamos lá. Hoje a gente vai estudar os substantivos. O substantivo comum, o substantivo próprio, o substantivo simples e o substantivo composto. Às vezes, uma mesma palavra, um mesmo substantivo é enquadrado em dois grupos diferentes. Viu? Vocês vão perceber isso quando vocês descobrirem o que é a denominação de cada grupo. Então, quando que eu digo que eu tenho um substantivo comum? Aí diz para vocês aí, ó, os substantivos comuns são aqueles que dão nome a todos os seres da mesma espécie. Eles são escritos com letras iniciais minúsculas. Então, sempre que eu nomear objetos e coisas, eu estou falando de substantivo comum, tipo objeto, cadeira, né? Coisas, um gato, que é um animal. Então, esses dois aqui são enquadrados nos substantivos comuns e a gente utiliza para escrever, como o exemplo, as letras minúsculas. Então, vou escrever aqui o exemplo do substantivo comum. Eu vou dizer gato e cadeira, todos os dois estão enquadrados nos substantivos comuns. Estou nomeando objetos e coisas. Quando eu digo coisa, pode ser nome de plantas, nomes de animais, né? E assim por diante. Quando que eu tenho um substantivo próprio? Quando eu nomeio, quando eu dou nome a um ser específico. Então, vou botar aqui, ó. Nomeio um ser específico.
Esse ser específico pode ser o nome de uma pessoa, o nome de uma rua, o nome de um país, o nome de um estado, de uma capital, de uma região, de um continente. Então, eu estou nomeando, estou dando um nome a um ser específico, aquele ser. Então, todas as vezes que a gente nomeia um ser específico, a gente está trabalhando com substantivos próprios e eles precisam ser escritos com letras maiúsculas. Exemplo. Você escrever meu nome aqui, ó. Gildeane. Gildeane é considerado um substantivo próprio porque está nomeando um ser específico, no caso, uma pessoa. Estou dando um nome a uma pessoa. Quando é que eu digo que eu tenho um substantivo simples? Ó, o livro de vocês diz assim, ó. Substantivos simples são aqueles formados por uma única palavra. Se eu tivesse uma frase e dissesse assim, a raposa é bonita. Quem é o substantivo dessa frase aí? Raposa. Raposa é considerado um substantivo simples porque ela é feita de uma única palavra. Ao mesmo tempo, a palavra raposa, deixa eu colocar aqui a denominação, simples, nomeia um ser com uma única palavra. Os substantivos simples também podem ser considerados substantivos comuns. Porque o exemplo que a Pro deu aqui, ó, raposa é o nome de um animal e também a palavra raposa se enquadra nos substantivos simples porque é feito de um único nome e também no substantivo comum porque nomeia um animal. Lembra que quando a Pro diz coisas, ela está falando de nome de animais, de nome de plantas e assim por diante? Então, raposa é um substantivo simples porque só é feito de uma única palavra, mas também pode ser considerado um substantivo comum porque ao mesmo tempo nomeia um animal. E se eu dissesse assim, substantivo composto? O que são substantivos compostos? São aquelas palavras formadas de duas palavras. Exemplo, ó, a palavra porco, espinho. Aqui eu tenho duas palavras diferentes, eu tenho a palavra porco e a palavra espinho, e quando eu junto essas duas palavras, eu tenho um substantivo composto, porque eu formei um nome de uma outra coisa. Quando eu tenho só porco, eu estou falando de um tipo de animal, e espinho de um tipo de coisa, né? De uma planta que dá espinho ali. Mas quando eu junto porco e espinho, eu já tenho o nome de outro animal. Então, que são substantivos compostos? São aqueles formados por duas palavras para nomear um único ser. Voltando aí, recapitulando sobre todos os substantivos. Então, a gente aprendeu que substantivo é aquela palavra que nomeia as coisas. Depois a gente aprendeu que de acordo com a característica daquela palavra, ela ocupa um grupo com um nome diferente. A gente estudou hoje o substantivo comum, o substantivo próprio, o substantivo simples e o substantivo composto. Comum é aquele que nomeia nome de objetos, de animais, de plantas. Substantivo próprio é aquele que nomeia um nome de um ser específico, que pode ser uma pessoa, uma cidade, uma capital e assim por diante. Simples, aquele substantivo que é formado por um único nome, e composto, aquele que é formado por dois nomes. A gente utiliza dois nomes para formar o nome de um ser. Então, depois da explicação, a gente vai aí, o quarto ano, vai pegar o livro e fazer em casa a página 48, 49 e 50. Então, para casa, a gente está levando a atividade da página 48, 49 e 50. E na próxima aula, a gente inicia corrigindo essa atividade.